Hoje apresentamos o primeiro estudo do Evangelho de Mateus e hoje vamos olhar o nascimento e a infância de Jesus Cristo. Esse texto se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 1 ao 25. E você poderá acompanhar através da imagem que está sendo disponibilizada até você. Compartilhe, marque seus amigos, se inscreva no canal da Paróquia Santo Antônio de Pádua, ative todas as notificações e uma vez por semana vamos estudar o Evangelho de Mateus. A proposta é, toda semana, estudarmos um capítulo e quando pudermos também, vamos estar respondendo a todas as questões que vocês mandarem para nós. Então, vamos ao estudo do Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 1 ao 25. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Vamos ler a primeira parte agora desse Evangelho, o capítulo 1 até o versículo, dos versículos 1 até o versículo 18, para o nosso momento de estudo. Depois a gente estuda essa parte e continua a leitura da segunda parte do capítulo 1. O nascimento e a infância de Jesus. Ascendência de Jesus. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos, Judá gerou Farés e Zara de Tamar. Farés gerou Esrom, Esrom gerou Arã, Arã gerou Aminadab, Aminadab gerou Naassã, Naassã gerou Salmão, Salmão gerou Boz de Raabe, Boz gerou Jobed de Erude, Jobed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, daquela que foi mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Osias, Osias gerou Joatão, Joatão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jaconias e seus irmãos, por ocasião do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobatel, Zorobatel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliacim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado Cristo. Portanto, o total das gerações é de Abraão até Davi, 14 gerações. De Davi até o exílio na Babilônia, 14 gerações. E do exílio da Babilônia até Cristo, 14 gerações. Esta é a leitura de Mateus,
capítulo 1, versículo 1 ao 17, que a gente passa a estudar neste momento. Acabamos de escutar o termo gerações. Se a gente somar, são 42 gerações desde Abraão até Jesus Cristo. É uma analogia que Mateus traz, olhando a passagem bíblica lá de Números, capítulo 33, versículo 1 a 49, que na verdade é uma comparação ou é uma situação, porque foram 42 acampamentos que o povo de Israel fez até chegar à Terra Prometida. Sabemos que toda caminhada feita é para chegar até a Terra Prometida. O céu, o paraíso, é uma terra onde emana leite e mel. E Mateus faz essa comparação para falar de Jesus Cristo, porque aí a gente entende uma coisa muito importante, né? Essas gerações, elas nos levam até o Messias, através de quem nós abraçamos também uma terra prometida. E qual é essa terra prometida para nós? O céu, né? O céu após nosso Senhor Jesus Cristo. Olhando para o texto, Mateus capítulo 1, versículo 1, a gente vai ter um destaque, porque o Evangelho começa trazendo o livro da origem. Livro da origem, isso é um título que ele nos serve para trazer uma genealogia de Jesus Cristo, como também para o Evangelho. Aí a gente vai ver que esta origem ela parte de Abraão até chegar em Jesus Cristo. É possível que houve um salto de nomes, de gerações e assim por diante, mas qual é o objetivo de todos esses nomes que vamos ver daqui para frente? Quer mostrar que Jesus estava presente já no início da criação do mundo. E aí a gente precisa ler o livro de Gênesis, quando a palavra de Deus cria tudo. Deus viu, né? E disse, faça-se isso, faça-se aquilo. Esse verbo fazer, na verdade, o verbo é Jesus. Por isso que quando nós rezamos o Ângelus, né? A gente diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então nós podemos ler, inclusive, Gênesis capítulo 2, versículo 4, podemos olhar para Gênesis capítulo 5, versículo 1, que vai justamente trazer esta história do mundo, a criação do mundo. E Mateus, então, ele quer dizer para nós que Jesus ele está presente já no início da criação do mundo. O verbo do Pai na ação do Espírito Santo. E damos um passo a mais. Aqui também aparece um termo, logo no começo do Evangelho de Mateus, mais um termo que aparece, Cristo, que vem do grego Christos, que significa ungido. No Antigo Testamento, o grego, né, significa Christos, significa ungido. E há um paralelo com a mesma palavra hebraica, que significa Messias. Messias é um termo muito próprio do Antigo Testamento. Quando o povo de Israel estava caminhando, quando o povo de Israel estava fazendo toda a sua caminhada, muitas vezes os profetas diziam, o Messias, ele nos virá e ele vai nos libertar. Por isso que Cristo, em grego, que é também a tradução do hebraico, significa o ungido, significa, né, o Messias, aquele que está para vir conosco. Jesus é ungido pelo Espírito Santo para transformar todas as realidades do mundo. E esse é o título que Mateus ele mais vai evidenciar ao longo do seu evangelho. E ele, ao longo do evangelho, então, ele vai mostrar como Cristo, o Messias, o ungido, o enviado pelo Pai, o Deus conosco, vai transformar a vida do seu povo. E a gente dá um passo a mais quando pegamos novamente o texto, Mateus capítulo 1, dos versículos 2 ao 17, nós vamos ver quantos nomes aparecem, né? São as gerações que nós temos, e aí é interessante, alguns nomes são bem
é complicado de pronunciar, mas o que é que significa isso? Quando Mateus vai dizer que Jesus Cristo, né, que o Cristo, que o Messias, que o ungido, ele é descendente de Abraão e de Davi, ele dá uma credibilidade muito grande para Jesus Cristo. Ser da descendência de Abraão, de Davi, é o que estabelece essa credencial para Jesus e o legitima como o verdadeiro Messias, aquele que era esperado pelo povo de Israel. Lembramos que é uma promessa muito forte, o Messias, a promessa para o povo de Israel. E aí a gente vai olhando algumas coisas a mais. Lá quando Deus chama Abraão, Deus havia prometido a Abraão que de sua linhagem iriam vir muitos reis e assim por diante. E mais adiante, Deus faz novamente uma aliança com Davi, o qual ele diz que a sua dinastia teria sempre um herdeiro. Sempre haveria um herdeiro. Essa genealogia que Mateus traz, ela remonta a Abraão, por quê? Porque Abraão é o pai de Israel, é o pai da fé. Através do sim de Abraão, quando Abraão sai da terra, da sua terra, vai em direção à terra prometida, aí começa a surgir quem? A história do povo de Israel. E se a gente for fazer um paralelo com o início do evangelho de Lucas, que é o outro evangelho que vai falar sobre a vida de Jesus, a gente vai perceber que Lucas, ele vai além de Mateus. Lucas, ele chega até Adão para mostrar que o Cristo é o enviado do Pai. É por isso, então, que a gente tem, do versículo 2 ao 17, todos esses nomes. São as gerações que vai mostrar aquela linha aonde Deus sempre se manteve fiel ao seu povo. E mais um fato interessante que a gente tem no Evangelho de Mateus, a gente precisa voltar um pouquinho, Mateus capítulo 1, versículo 3 ao 6. Você deve ter percebido na leitura que a grande maioria das gerações, dos nomes que aparecem ali, né, eles são nomes masculinos. Mas, de repente, aparece o nome de uma ou outra mulher. E olha que dado importante é esse, né? Não é comum nesse tipo de genealogia aparecer as mulheres. Não é comum. E Mateus faz questão de trazer isso porque aqui vai aparecer o nome de Tamar, Raabe, Ruth, Betsabeia. E essas mulheres vão aparecer aqui e vejam, nem todas elas são de sangue israelita. São algumas, elas são do povo gentil, outras elas são ligadas a imoralidades sexuais. É uma estratégia meio que apologética de Mateus para defender aqueles que criticavam Jesus quando ele ia ao encontro de quem não fazia parte do povo de Israel. É uma estratégia de Mateus trazer isso, porque Mateus ele quer mostrar que Deus se utiliza muitas vezes de caminhos retos, mas também algumas vezes de alguns caminhos tortuosos para chegar à salvação. E assim, Mateus também, ele vai deixar muito claro isso. Por mais que algumas dessas gerações tiveram contatos com povos que não faziam parte de Israel, nem por isso vai diminuir a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Não diminui em nada a linhagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Já é um olhar para frente. Por que eu digo isso, que é um olhar para frente? Porque quando a gente pega a palavra de Deus, e aí nós vamos pegar a palavra de Deus no capítulo 28, um salto lá na frente. Mateus capítulo 28, o versículo 19 vai dizer assim, uma expressão muito forte que a gente vai entender o porquê, né, de colocar essas mulheres estrangeiras, algumas com algumas situações de vida um pouco complicadas. Olha só o que aparece no versículo 19 do capítulo 28 de Mateus. Ide, portanto, e fazei todos os povos discípulos meus, batizando-os em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. É o mandato missionário de Jesus aos seus apóstolos, ou seja, vão a todos. E aí o que acontece? O que o batismo faz? Nós entendemos que o batismo, inclusive, ele tem esse poder de apagar o pecado original. O batismo tem o poder de apagar os pecados. Quando uma pessoa se converte, e ela se converte de verdade, tudo fica para trás. Não importa se é de sangue israelita ou se é de um outro povo que sentiu o chamado de Deus e seguiu os passos de Jesus. Olha que ensinamento lindo nós temos do Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 1 até o 17. Vemos o livro das origens, vemos o que significa a palavra Cristo, lemos e vemos a Jesus que tem a sua descendência ligada a Abraão, o pai do povo de Israel. Então, ninguém melhor para falar ao povo de Israel que é o Messias, o ungido, o Cristo. E aí vemos também que Deus utiliza sempre de todo mundo. Deus não quer excluir ninguém. Jamais ele quer excluir ninguém. Por isso que entra, inclusive, essas mulheres que tiveram um papel importante na história do povo de Israel. E agora, então, vamos acompanhar a leitura dos versículos seguintes, que vai contar o nascimento de Jesus, a história de Nossa Senhora, a dúvida de São José, o papel de José na vida também de Jesus.